Supremo Tribunal Federal, eu começo recitando um baiano, e dada a proximidade com a Bahia, não me faz mal tornar a citá-lo, que é Calmon de Passos. Que ele, como se pegasse o poeta sul-mato-grossense Manuel de Barros, ele desconstrói as palavras para revelar as ideias que estão embutidas, como quem levanta um segredo, desvelando o que está ali embaixo. Calmon de Passos desvira a ideia do direito para tentar entender o que o direito seja. Como o velho padre Vieira dizia, neste raciocínio dos opostos, quer saber o que é a vida? Apontava um cadáver sem vida. E pelo raciocínio oposto, você entendia o que era a vida. O que é o direito? Pergunta Calmon. Ele diz, não é líquido, não é sólido, não é gasoso, não é mineral, não é vegetal, não é animal, não tem estrutura molecular. O direito é uma ideia, e melhor ainda, é um vir a ser, porque não é nem o que o legislador diz que seja, é o que o juiz, ou em última instância o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, dirá o que é o direito. Mas o direito ele tem uma circunstancialidade histórica. O direito ele não é exatamente essencial, o que conflita com o meu modo de ser, porque há homens que são circunstanciais, são momentistas, são até periféricos, são os homens quantitativos. Eu me alinho, como diria o argentino antigo filósofo, os homens essenciais são aqueles qualitativos que buscam o núcleo da coisa. E se o direito não tem um núcleo verdadeiro, mas é um vir a ser, e se o direito não é nada disso que nós falamos, qual é a circunstancialidade histórica dele? É que ele só vige num determinado espaço geográfico e num determinado período da história. É como, recitando Platão, que a pena é a medicina da alma, o direito vem com uma bula, serve para alguma doença social em algum espaço ou território. Direito aqui não é direito no Paraguai, não é direito na Bolívia, a não ser por coincidência. Cruzou-se uma fronteira, outro direito virá. Cruzou-se a fronteira do tempo, outro direito virá. Aplicou-se a época de Tiradentes, o direito vigente à época. Não obstante, Tiradentes hoje é entronizado como herói nacional. Aplicou-se a Joana d'Arc o direito vigente na época na França. Não obstante, hoje é uma santa. Portanto, direito ontem não necessariamente será direito hoje, e não necessariamente será na lei fronteira. Significa dizer que o direito, como costumo recitar, ele não se confunde com o nosso conceito de justiça. A justiça é uma projeção estética. Aquilo que eu reputo justo, você pode não entender justo. A justiça é como a moral, é autônoma, dizia Kant. Cada um tem a sua. O direito é heterônomo, é posto por um terceiro, e quer eu goste, quer eu não goste, eu estou obrigado ao cumprimento. Portanto, pagar imposto, dizia Miguel Reale, ninguém o faz com um sorriso nos lábios, a não ser que a pessoa glosa o imposto maior e paga um imposto menor, e sabendo que engana o fisco ou o Estado, sorri de felicidade. Do contrário, ninguém paga imposto sorrindo. Isto significa dizer que, gostemos ou não gostemos, o imposto legal nos é cobrado por um terceiro, por um heterônomo, e nós estamos obrigados ao cumprimento. De todos os direitos vigindo em sociedade, reservou-se para nós, amantes da ciência pobre do direito, que é o direito penal, dizia Novoa Monreal, o penalista chileno, que o direito penal é o mais dramático dos direitos, porque conquanto ele vá do céu à terra, albergando todas as classes sociais, é sobre os mais desfavorecidos que, em regra, ele faz descer o seu dramático rigor. É o direito penal, o primo pobre dos direitos, que nós acabamos nos encontrando. E dentro deste direito penal, dizia o professor Roberto Lira, o estudante de direito ele namora com o direito penal, depois ele casa com o direito civil, com o trabalhista, o comercial. Porque o direito penal acaba não sendo o que vai render melhores frutos financeiros para um advogado, a não ser um especializado em causas colarinho branco, esses crimes outros que hoje são
conquanto não sejam excepcionais, são de punibilidade mais, de punição mais excepcionais. Dentro do direito penal, nós temos a ameaça da pena para aqueles que atacarem os bens mais valiosos da vida em sociedade. Mas a forma de nós aplicarmos esta pena, nós precisamos ter um instrumento para fazê-lo. Esse instrumento que obedece a um ritual legal, que nós recitamos no berço acadêmico de devido processo legal, por ser um instrumento, ele é chamado processo penal. E este processo penal, ou este procedimento penal, na dialética que tem a expressão processo e procedimento, também é variável aqui e ali. O tema para o qual eu fui convidado, melhor dizendo, ao qual eu convidado a falar, mas quem sugeriu o tema fui eu, a efetividade do processo penal. Por que a efetividade do processo penal? Porque muita gente quer que o processo penal ou direito penal dê aquilo que ele não foi chamado. Pretende-se com o processo penal ou com o direito penal, por exemplo, não vai se resolver o drama social, as desigualdades, a miséria, não. O problema é que o Estado democraticamente organizado, ele não abre mão de diferentes searas de atuação. Ele atua na economia, ele tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, ele tem o Ministério da Justiça, ele tem um poder judiciário, ele tem um Código Penal, um Código de Processo Penal. São áreas diferentes. Há quem, pretendendo desmoralizar o direito penal, diz que ele não vai resolver o problema. Mas nenhuma área da existência do conhecimento humano, de per si, resolverá o problema da humanidade. O homem, se me permitem um neologismo, é irresolvível. O homem, para os mais pessimistas de uma linguagem de Schopenhauer, ainda é a criatura que não deu certo. Mas nós estamos em uma faculdade que evoca a figura de um santo, alguém de excelsas virtudes, que paira acima da mediania, Santo Agostinho. E aí vão as confissões de um santo que eu, sem selo, posso fazer. Eu não busco no direito penal e no processo aquilo que ele não pode me dar, a paz social, mas sem dúvida, sem o direito penal, a crise aumenta e o caos se evidencia. Nenhum regime do mundo, nem da esquerda, nem da direita, nem de centro, em nenhum momento da história, abriu mão de gerir este direito penal que, quer gostemos ou não gostemos, ainda tem, na emblemática pena de prisão, aquilo que dizia Michel Foucault, a detestável solução para alguns casos, do qual nós não podemos abrir mão. Nós podemos falar em penas alternativas, mas para um tipo de criminoso. Há outros que não têm. Acusei o famoso serial killer, até a Discovery Channel veio recentemente fazer um programa sobre o maníaco do parque. Na época, um caso extremamente clamoroso, o maior serial killer do Brasil. Eu fazia uma palestra para os estudantes de direito da PUC, estava muito em voga o tema de pena alternativa, e alguém ironicamente perguntou, mas professor, que pena alternativa que poderia se dar para ele? Quem sabe, guia de turismo ecológico no Parque do Estado? Portanto, ridículo tem limite. Nós temos penas alternativas para aquele emblema duro, nu e cru da prisão. Mas há situações dramáticas que o ser humano ainda não inventou um substitutivo à altura. A prisão seria para corrigir? Não. Na própria Espanha, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo Espanhol, retirou da prisão como fim precípuo primeiro sempre a ressocialização, porque diziam os ministros espanhóis, se a única função da prisão for ressocializar, não é que nós não queiramos, é que ela não é o único fim. Se for só isto, nós corremos o risco do Código Penal estar sempre inconstitucional, porque o Código Penal fixa um limite máximo de pena, tanto há tantos anos. E como é que nós faríamos com esta criatura que não teria se ressocializado com 4 anos, que é o máximo da pena prevista para aquele crime, ou por 10 anos, que é o máximo da pena prevista para aquele crime? O Estado não poderia soltá-lo sem estar ressocializado. E se o Estado soltasse, ainda caberia uma ação de indenização
contra o Estado. Você não me fez melhor do que eu era. A prisão, ela tem um caráter de prevenção geral, positiva, negativa. Ele tem um caráter de exemplaridade em alguns casos. A prisão, nós discutimos quando ela caberia ou não caberia, mas quando chega a determinada situação, nós não sabemos que pena substituir para criminosos que a gente não pode aplicar pena mais severa do que ela, e uma pena de multa ou de proibição de uso do celular, por exemplo, soaria como ridículo. O que é o processo penal e o que é o direito penal neste momento em que se fala, como no tema do Congresso, em crise? O que é a crise do direito? Toda crise não nasce no direito. Nós podemos falar de uma crise política, porque o homem tem necessidade de dominação sobre o outro. Levante-se, sente, eu sou autoridade. Eu poderia falar de uma crise no concerto das nações, porque nós dividimos o mundo em idiomas, em terras diferentes. Nós poderíamos falar nesta crise econômica de um sistema liberal, neoliberal, mas toda crise, qual seja o adjetivo que se seguir, não haverá se não tiver por pressuposto a existência de um homem. Este homem que vive em crise e que, olhando no espelho, quando vai escovar o dente pela manhã, olha e não se reconhece. Ou quando afirma alguma coisa, olhando no espelho de sua existência, diz: nem eu acredito em você. Nós vivemos num momento sem bandeiras, sem verdades a seguir. Qual é a diferença do homem hoje daquilo que o homem fora à época de Caim e Abel, no prototípico dos crimes, que é de matar-se a outrem? Qual é a diferença do homem hoje da origem da humanidade, dos homens primitivos? O homem mata hoje como matava antigamente, por cobiça, por ódio, pelos motivos que contamos nos dedos de uma mão. O homem comete os crimes hoje pelos motivos humanos que o fazia cometer crimes há milênios. Mudou simplesmente algo que um sociólogo inglês chama de compressão de tempo e espaço, numa figura maravilhosa para nós entendermos a crise. Eu vou buscando as palavras utilizadas na abertura deste evento, na crise da condição pós-moderna. Se falava que há homens na pré-modernidade e há outros na pós-modernidade. O que é que caracteriza o pós-modernismo para este sociólogo inglês? Diz ele, numa imagem bastante interessante, de 1850, de 1500 a 1850, ou até 1850, 3 séculos e meio, a velocidade média da humanidade era de 16 km por hora, representado pelas caravelas. Ninguém andava mais velozmente do que isso. De 1850 a 1930, aí 80 anos, inventou-se então, a 1910, inventa-se as locomotivas a vapor e os navios a vapor, e vamos para 60, 100 km por hora. Aí agora já só 80 anos e não mais 3 séculos e meio. De 1910 a 1930, o advento do avião, vamos para 600 km por hora. Agora de 1930 para 1950 ou 60, vamos para a velocidade supersônica do avião, para 1000 km por hora. O que significa isso? Que aquele velho mundo que você ligava com viagens de meses e meses, você faz hoje no espaço de umas poucas horas. Que o crime hoje se aperta um botão e pode se detonar uma bomba do outro lado do mundo. Que fortunas inteiras são transferidas numa lavagem de dinheiro ou numa evasão de divisas, num simples apertar de botão pela internet. Que a velocidade hoje que caracteriza o mundo moderno é o que David Harvey chamou a compressão do tempo e do espaço. Você está no meio da mata, mas com o celular na mão, você está conectado com o mundo. Não existem mais barreiras, você chega a qualquer lugar. Você pode estar no interior de Minas, comendo um pão de queijo tranquilo, e vendo o que se passa lá no Oriente Médio, com uma cultura absolutamente diferente, coisa que não era dado naquele exato momento de saber há algumas décadas atrás.
basta que se visse neste ambiente que lembra um cinema, numa projeção da nossa história, que há algumas décadas uma propaganda, um comercial no cinema ficava por meses, porque o mundo não se reinventava com velocidade. Aí a imagem da Alcon, quando lança um celular em 1985, mais ou menos, eu vi um outdoor, um grande globo terrestre num outdoor, um outro globo menor, um outro globo, um outro, até um minúsculo ponto lá dentro. Esse gesto é um gesto terrível, que eu espero que o fotógrafo não me pegue. Esse gesto na França não diz nada, nos Estados Unidos é ok, e aqui pode terminar no tribunal do júri por homicídio, não é? Então aquele pontinho, aquele pontinho, agora pode bater, e na hora que for bater a foto me avisa que eu quero dar o melhor de mim, não é? Como diz o Milor Fernandes, eu estou cada vez mais novo nas fotos velhas e cada vez mais velho nas fotos novas, né? Então, aquele pontinho dizia o seguinte: hoje é o dia em que o mundo encolheu. Encolheu por quê? Porque inventamos o celular. Porque nós da favela podemos falar dentro do palácio. Porque nós atravessamos fronteiras. Porque nós quebramos paradigmas. Porque hoje a sociedade vive a compressão do tempo e do espaço. É por isso que o direito fundamental, tão bem estudado pelos colegas aqui presentes, os direitos humanos, hoje não vale mais a velha imagem de Kelsen, com uma pirâmide, no topo da pirâmide, a norma fundamental que é a Constituição de um país. Para nós entendermos o que sejam direitos humanos, se nos permitem os ilustres constitucionalistas presentes, eu analiso junto a outros que hoje nós não temos mais uma imagem kelseniana com o topo da pirâmide. Nós temos uma cordilheira de pirâmides, porque é uma imagem além fronteira do que são os direitos humanos nos outros países. Há um passado recente, nós sabíamos se uma lei era válida ou não, simplesmente analisando o método diacrônico. No tempo, aquilo que neste mesmo espaço valia ontem, hoje não valia. Mas os direitos fundamentais hoje, para nós interpretarmos bem, eles têm um conceito sincrônico. Tem que ser visto na paisagem da cordilheira, no concerto das nações. O país não pode inventar uma constituição aqui que menospreze os direitos fundamentais, porque o direito fundamental não é invenção brasileira. Ele vai ter que entrar dentro do contexto e do concerto das diferentes nações. Se o processo penal se o direito penal visa salvaguardar os bens mais valiosos da vida em sociedade, se o processo penal é o instrumento de aplicação do direito penal visando fazer esta salvaguarda, o que é a efetividade do processo penal? Primeiro universal com que eu trabalho, analisando as 3 bandeiras que aqui estão. Um universal que eu trabalho é que nós precisamos entender o direito dentro de um contexto de tempo e de espaço. Cravemos a primeira bandeira. O direito só vige aqui, neste momento, agora na nossa fronteira. Segundo universal com que eu trabalho, direito não é mágica, é um instrumento a mais posto pelo Estado a serviço da sociedade. Quem imaginar que o direito é para fazer justiça, está se equivocando, a não ser que tomemos a expressão do justo legal, porque a justiça, insisto, é um conceito pessoal, variável de indivíduo para indivíduo, como a moral. É muito difícil você falar em uma justiça de todos. Eu, por exemplo, nunca vi um réu condenado dizer que o juiz era justo ao aplicar a pena, a não ser que deu uma pena pequena quando ele esperava uma grande. Via de regra, a família da vítima não concorda com a pena aplicada, é muito fraca, e a família do réu ou réu acha muito rigorosa. 2 pessoas, um polo e outro de uma ação, e já divergindo sobre um conceito de justo. Imagine se nós fizéssemos uma enquete aqui. Por exemplo, todos nós estamos de acordo que o salário mínimo é baixo? Olha, essa é uma palestra interativa, não é? Estamos de acordo. Só que se nós fizéssemos uma enquete aqui de preferência secreta, para saber o valor do salário mínimo, para nós aplicarmos aos nossos funcionários, empregados, eu tenho quase certeza que ele ia baixar. Quase certeza. Porque a lei da conveniência antagoniza empregado e patrão, é do mundo.
Eu sou muito generoso quando me sobra. Daí a diferença do animal irracional para o homem. Tem determinado momento que o animal irracional parece, desculpa a ousadia, até mais inteligente do que a gente. Quando nos sobra, eu sou generoso. Então, nós temos aqui água em abundância. Sobrou água, alguém está com sede, eu sou capaz de levar qualquer um dos colegas água. Tem 10 litros de água aqui e 3 pessoas, uma delas uma moça. Todos os cavalheiros dirão, por favor, a senhorita primeiro. E ela não é a senhorita, né? Ela vai tomar água. Agora a situação diferente. Casa cheia, calor danado, trancam-se as portas, fogo em algum lugar, 2 litros d'água e 2.000 pessoas disputando aqueles 2 litros d'água. Provavelmente os mesmos cavalheiros que ofereceriam água à moça, vão na goela dela primeiro, na esperança que ela sendo mais fraca, vai dar para a gente pegar água para a gente primeiro. Porque o homem mede o outro primeiro pela largura dos ombros e estatura. Nós conhecemos uma lei natural chamada lei da força. Direito penal é, por essência, um direito forte. Você não precisa arrancar a cabeça do outro, esquartejar como se fez Tiradentes, mas direito penal não é direito civil. Eu peço licença para ter invadido indevidamente a seara do professor Rogério Greco. Direito penal não é administrativo, direito penal é penal. Se você mudar a essência, a ratio-essência do direito penal, nós falamos de um outro direito. O que acontece é que há situações que a pena, por exemplo, da lei de improbidade administrativa. Como político, talvez eu preferisse o direito penal do que a pena da improbidade, que não é direito penal, mas que me castiga mais. Então, às vezes, num outro direito, você acaba descobrindo um remédio mais forte do que aquele que o próprio direito penal dava. Mas as coisas têm que ser medidas sobre o crivo do critério. Para causas mais sérias, penas mais sérias. Causas menores, penas menores. Se nós falamos de crise, qual é a crise do pós-modernismo no processo penal? É imaginar que ele vai resolver as coisas que ele não foi convidado a resolver. Quem confundir justiça com direito vai se frustrar sempre. Então, o que isto quer dizer? Quer dizer que a autoridade que nós emprestamos para alguém, no dizer de Hannah Arendt, é visando a plena emancipação do homem. Quando eu reconheço num juiz o direito de falar para mim, levante, sente, saia, e eu vejo no outro uma autoridade, o juiz diz, decide, isso posto e se cedilha o, e eu não critico, é porque eu reconheço ali uma autoridade necessária para que nós possamos nos emancipar. Não é que eu acho bonito. Quando o juiz, eu fazia uma palestra para juízes federais em Aracaju recentemente, e um juiz federal dizia, eu não decreto prisão preventiva por filosofia, e eu não decreto pena de prisão por filosofia. Eu falo, bom, a julgar por esta filosofia nós vamos bem. E eu dizia o seguinte para estes juízes, quando você dá uma decisão, e o outro respeita a sua decisão, você está pensando que ele respeita pelas belas cores dos seus olhos? Não. Ele respeita porque atrás de você tem a polícia, tem o exército, tem a marinha, tem a aeronáutica, para fazer valer a força da sua decisão. Quando você diz assim, como naquele programa de um apresentador de televisão, que saía o exame do DNA e falava, o senhor é o pai, o outro queria sair batendo em todo mundo. Quando um juiz diz, o filho é teu, ele já arrumou uma encrenca feroz. Quando ele divide o patrimônio e diz assim, você fica pobre, o patrimônio é dele, ele que é o herdeiro, a encrenca está muito séria. Quando ele condena o outro, quando ele divide, quando ele decide, é o que eu dizia, tire o exército, a marinha, a aeronáutica, a polícia de trás da decisão e pergunte para o céu, e agora, Senhor, o que eu farei? Eu dei uma decisão sem essa proteção por trás de mim, vai ouvir uma voz celestial, correi, fuja, porque contra quem você deu essa decisão, como dizem lá no Rio Grande do Sul, vão lhe dar uma sumanta de couro tão doída, que você vai ver o que é a tua autoridade. Porque a gente acha que a gente nasceu autoridade, que a gente nasceu juiz,
que a gente nasceu promotor, que a gente nasceu delegado. A gente não nasceu nada disso. Foi o outro que emprestou para mim esta autoridade. Sem este aplauso do outro, este mesmo outro que eu condeno, este mesmo outro que eu decido contra, sem este outro que é o ar que eu respiro, que é que dialoga comigo, eu não sou nada. Eu só tenho autoridade sobre o outro, que às vezes eu não mando em mim mesmo. Qual a diferença que eu dizia do animal irracional para o homem? A diferença da necessidade e do desejo. É por isso que vem o direito, para tentar, e é por isso que dizia o professor, que nós ainda não realizamos certas aspirações da Constituição de 1988, porque é uma Constituição que pretende mais justiça social, que pretende uma melhor igualdade nas condições de vida, de existência do povo, e muito lentamente vai progredindo. E por que é que entra o direito? Para o direito tentar nos ajudar um pouco, para não nos fazer piores do que os animais, porque o animal irracional, ele tem necessidade. E o ser humano, ele tem, além da necessidade de tomar água, de comer, de outras necessidades básicas, ele tem desejo. O que é a necessidade do animal irracional? Numa fábula que eu criei, pergunte para um boi, um zebu no pasto, quantas vezes ele cobre a fêmea por ano. O zebu, na nossa história, vai dizer assim, só as vezes necessárias. Pergunte para um zebu quantas vezes ele cobre, só para ele exercer o imperativo biológico da reprodução. É pura necessidade, o zangão e a sua abelha, não é? É pura necessidade biológica. O homem, ele tem a necessidade, mas ele tem além disso um desejo. Qual é o desejo do homem? O desejo do homem é ter um sítio, uma fazenda de 100 alqueires, de 1000 alqueires, de 100 mil alqueires, ser prefeito da cidade, governador, presidente da república, presidente e dono do mundo, se puder. O desejo humano é ilimitado. O desejo humano, ele chega até aqui, ele vai até lá, eu quero mais aquilo, mais aquele outro. É o sultão do Oriente, ele quer uma mulher, 2, 10, não precisa nem ser sultão do Oriente, nós todos temos esse desejo, que culturalmente a gente vai colocando uns limites. O desejo é isso, ele é inato à condição humana. E como eu digo, se não houvesse o direito para cercear alguns dos nossos desejos, qual a necessidade que um homem velhinho, tísico, franzino iria resolver? A necessidade de um velho ia ser, a única que ele iria satisfazer, ia ser a necessidade de gemer. Ai, ui, ia gemer ali, porque ninguém ia dar guarida para ele, porque ninguém respeita o mais fraco. Nós não respeitamos o outro. Transportemos esta ideia dentro do direito penal, dentro do processo penal, e perguntemos, existirá um processo penal perfeito? Não. Costuma-se atacar a prova processual no Brasil. Nós assistimos muito Discovery Channel, nós assistimos muito filme norte-americano, em que se filma as marcas de um pneu de um carro no local do cometimento do crime, e dali se chega à autoria, ou nós assistimos uma prova de DNA. Bem, estas provas, mesmo nos Estados Unidos, elas são excepcionais. A prova que ainda vai servindo aqui e acolá, desde que o mundo é mundo, e servirá sempre, e eu concordo que é uma prova falha, é a prova testemunhal. Mas o problema não é ser prova testemunhal ou ser prova pericial, porque quem faz uma perícia também é um homem. E a perícia pode se equivocar. Eu ouvi em Minas faz muitos anos, não sei se os colegas conhecem, se conhecem, me perdoe, eu ouvi aqui em Minas, como diz o pessoal, e o fato é venéreo, não é? Teria havido um acidente entre um caminhão de boia fria e um ônibus na frente do cemitério, e morreu gente para diabo, e outros parece que estavam vivos. Isso mostra a prova pericial. Então, na frente do cemitério, em vez de levarem os corpos para a cidade, já que estava na frente do cemitério, trouxeram os médicos legistas ali. O médico examinava, falava, se tiver morto, já enterra ali mesmo. Então o médico chegava, botava o estetoscópio e falava, esse está morto, enterra. Esse está vivo, vai para a cidade. Morto, enterra. Vivo, cidade. Morto. Numa daquela botou o estetoscópio, falou, esse daqui está morto, enterra. O coveiro já botou o cadáver aqui. Foi andando, o cadáver não era cadáver, cutucou e falou assim, eu não estou morto não. O outro falou, tá sim, quer saber mais do que o médico?
Isto significa que, nas palavras de Anatole France, na voz de um dos seus personagens Sembobits, a ciência é infalível, mas os sábios se enganam sempre. Nós não vamos fazer um processo penal mais efetivo sem entendermos o que é a prova. A prova estará sempre sujeita à condição humana. Você pode fazer prova pericial, DNA, o que você quiser. Tudo isto é prova indiciária. Eu conheço um livro inteligente de análise de indícios, aproveitando a jurisprudência espanhola. Os indícios permeiam o processo penal e nós não sabemos avaliá-los. O que são os indícios? Diz o artigo 239 do Código de Processo Penal. É um fato conhecido e provado que, tendo relação com o fato probando, me permite concluir algo sobre aquilo. É um raciocínio indutivo, dedutivo, que me permite uma conclusão. É como diz Shakespeare: tem um boi sangrando no chão e tem um homem levantando um machado que está sangrando. Eu chego naquele momento, o indício, o machado e o boi deitado sangrando, me permite concluir que quem abateu o boi foi aquele homem. Posso estar equivocado, como aliás em qualquer outra prova, já que nem a confissão é a rainha das provas. Mas o que são os indícios? Por exemplo, quando o réu dá uma versão em um interrogatório e muda de versão depois, eu tenho um indício que em algum lugar ele mentiu. Se o fato é um só e o fato não é duplo, em algum lugar, ou aqui ou ali, por uma ou por outra razão, ele faltou com a verdade. O que são os indícios? Ora, quando um magistrado, um promotor, um advogado, um delegado não aprenderem a entender o que é indício, não haverá processo penal efetivo, nem no Brasil, nem em país nenhum do mundo. Indício é o seguinte: eu ouvi essa história, o marido suspeitando que a mulher o trai, contrata um detetive, que traz para ele o relato depois. Olha, segui a sua mulher, e aí, estou te pagando é para isso mesmo, diz ele. E ela parou o carro e deu carona para um rapaz muito bem apessoado. Ele falou: você que acha ele bem apessoado, eu não falei nada. Pois é, esse rapaz bem apessoado entrou no carro da sua mulher e se dirigiram para um lugar suspeito. Aí o outro fala: que lugar suspeito, diz o marido? Você não sabe que tem a presunção de inocência para a pessoa? Tem a presunção de inocência para o lugar também. Para mim não tem nada suspeito, mas esse local nada suspeito para onde eles se dirigiram se chama motel. Pois é, diz o homem, eu já vi dentro da igreja ter crime, por que é que não pode ter uma ação virtuosa dentro do motel? Aí o outro diz: pois eu acho que ele foi fazer uma virtude para sua mulher, sim. Eles entraram lá num quarto, diz o homem, isso não quer dizer nada. Podiam ter entrado na cozinha, podiam ter entrado em outro lugar. Pois é, aí fecharam a porta, eu comecei a espiar pelo buraco da fechadura. É por isso que eu estou lhe pagando, diz o outro. Comecei a espiar no buraco da fechadura e eles aí começaram a tirar a roupa. Ele falou: olha, não faça julgamento precipitado. A minha mulher é muito caridosa, o homem podia estar com algum problema de saúde, minha mulher é muito generosa. Ele falou: deu para ver. E ela, muito generosa, ia fazer o bem para ele naquele momento. E aí o que aconteceu? Aconteceu que uma peça íntima tapou o buraco da fechadura, eu não vi mais nada, diz o homem. Essa dúvida que me mata. É o artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Absolvição por insuficiência de provas. Profissão: corneteiro. Cidade de nascimento: Cornélio Procópio, no Paraná. Signo: Capricórnio. Você não foi traído, você é um predestinado. Quando o juiz não sabe analisar a prova indiciária, não tem prova boa para ele. Deu 99,99% no DNA. Ele fala: estou em dúvida, ou ele negou, o pai pode não ser ele. Ora, quando os feixes indiciários, signos demonstrativos de um delicto, o sinal demonstrativo de um delito aponta numa direção, tem rabo de gato, faz miau, pelo de gato, dificilmente vai ser cachorro. Como dizia Milor Fernandes, as pessoas que falam que as aparências enganam, geralmente são as pessoas de pior aparência. As aparências enganam. Está ali alguém dando ordem, como um general, os outros obedecendo como a um general, obedeça também, corre o risco grande de ser um general, não é? Então, as aparências enganam, é relativo. Quando tudo aponta numa direção, você vai decidir contrariamente,
E aí vem a diferença entre verdade e certeza. Pode ser que o juiz decida com certeza, mas aquilo não seja verdadeiro. Mas o juiz não tem o pressuposto de saber a verdade. A verdade no processo penal, ela não é a verdade filosófica, porque a verdade filosófica é o fundamento cognitivo, universal e permanente de validade dos juízos. E isso é demais para um juiz. Isso é demais para um processo penal. O juiz tem que estar certo. É por isso que diziam os antigos, a verdade está nos fatos, a certeza na cabeça do juiz. Eu posso estar certo de um fato que não é verdadeiro. Eu estou certo de que isto daqui não é água, mas é água. E não é o fato de eu estar certo que muda a natureza da coisa. Como eu posso não estar certo disto e isto ser absolutamente aquilo que é. É que quando Descartes introduziu aquela dúvida existencial, eu tenho certeza, eu tenho dúvida de tudo, tenho dúvida de que o mundo existe, tenho dúvida de que eu sou eu tenho dúvida de tudo, eu só não tenho dúvida de que eu duvido. Quanto a isso eu estou absolutamente certo, je pense donc je suis, eu penso logo existo. Quando Descartes introduziu isto que passaram a chamar incorretamente de estado de dúvida, começou-se a semear na cabeça de todo mundo um convite quase à covardia, o complexo de Pilatos. Estou sempre em dúvida. Ora, a dúvida, quando tudo aponta em uma direção, não é déficit do direito processual penal de fazer a prova, é déficit de conhecimento, de avaliação da prova do julgador.